o e-mail depois para o broadcast. Posso? Olá, boa noite. Eu sou a Rebeca, do blog Luz do Feminino. Como as assinantes do blog já sabiam, hoje eu estou inaugurando esse canal do YouTube. E ele já existia, mas estava vazio. Então eu estava esperando um momento especial para inaugurá-lo. Eu queria trazer para esse canal algo realmente relevante e que trouxesse um conhecimento, um conteúdo de valor para as leitoras do blog, que é a proposta do Luz do Feminino, trazer informações, conhecimentos, sabedorias que transformem a nossa vida, que acrescentem informações, que acrescentem algo para trazer, para que a gente busque uma vida com mais sentido e com alegria também. E eu não poderia começar esse canal de uma forma melhor, porque eu trouxe uma pessoa muito especial, é uma terapeuta conhecidíssima em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O nome dela é Daniele Tedesco. Ela morava em Florianópolis, hoje mora em Porto Alegre. Quem a conhece já teve a sua vida tocada por ela, porque ela transforma a sua vida, ela faz você ver que a vida é muito mais do que acordar, comer, trabalhar e dormir. Ela faz a gente ver que tem que buscar algo de bom na vida, tem que buscar um sentido e que a gente tem que descobrir esse sentido para também tocar outras vidas, né? E eu estou muito feliz, acho que eu até me emocionei, porque eu sou muito agradecida a ela. Ela é uma pessoa sensacional. Vocês vão ver, eu não vou nem ficar falando muito, porque ela é maravilhosa mesmo. E, bom, eu quero agradecer mais uma vez por ela estar aqui. Eu sei que a agenda dela é super cheia, então eu me sinto honrada e muito feliz, e sei que todas as leitoras do Luz do Feminino também vão ficar muito felizes por conhecer essa pessoa tão especial. Então eu vou passar agora a palavra para a Dani, para ela se apresentar, contar um pouquinho da trajetória como terapeuta, consteladora, contar do seu trabalho especial, que é muito espiritualizado, né? Então, com vocês, a Dani Tedesco. Obrigada, Rebeca. Tu me deixou emocionada aqui. Me de emoção pelas tuas palavras. Coisa maravilhosa. Poder sentir que isso toca as pessoas da forma como eu tento passar esse trabalho para as minhas pacientes, para os meus pacientes e para quem me acompanha de alguma maneira nesses quase 10 anos. Em abril vai fazer 10 anos de caminhada já como terapeuta e consultora. A Rebeca foi minha paciente há 3 anos atrás. Falou que foi 3, né, Rebeca? É muito, muito satisfatório para mim perceber depois de tanto tempo, num encontro que foi um trabalho breve, né, Rebeca, da forma como eu costumo fazer, breve e intenso, com alguns resultados, pelo que ela está me falando, estou vendo e vejo na vida, e para mim é uma honra imensa poder fornecer essa entrevista, passar um pouco do meu conhecimento. Realmente a agenda é mega apertada, exprimi tudo que podia, mas não poderia recusar esse convite de jeito nenhum. Poder estar aqui contigo, celebrar o teu trabalho, a tua conquista, colaborar de alguma forma com isso que é fruto de algo que tenho certeza que não nasceu da noite para o dia, que foi uma construção interna tua também. Assim como foi a minha trajetória, como tu perguntou, né, para quem não conhece, ou mesmo para minhas pacientes ou pessoas que me acompanham no Facebook, nas redes sociais, que possam estar assistindo esse vídeo, falando um pouco mais de mim, já que nem sempre é naquela correria de consulta e nas postagens eu tenho tempo de falar sobre a minha trajetória, que também foi uma construção. E da mesma forma como as pessoas que estão ouvindo, assistindo esse vídeo, talvez busquem um recheio maior para a sua própria vida, como tu mesma falou, né, Rebeca, que a vida não é só acordar e dormir, trabalhar e seguir um roteiro, como se não houvesse uma capacidade maior de criatividade, de buscar soluções novas para os problemas que a gente tem no mundo. A vida é muito mais do que isso, e existem informações muito maiores em planos de consciência, níveis de consciência que a gente não é acostumado, não é habituado e não é ensinado
a acessar na nossa educação e na nossa vida diária como um todo, que muitas vezes leva a gente a se enquadrar numa caixinha, não questionar as coisas e simplesmente seguir um roteiro, porque às vezes o fato de questionar e pensar leva a gente a passar muito mal, porque nem sempre encontramos correspondência sobre pessoas que estejam também buscando um sentido maior para as coisas, né? Isso às vezes acaba passando por loucura, drama existencial, crise existencial, aí inventam a crise dos 10, a crise dos 20, os 30, crise dos 40, e aí vai se dando nome para esse mal-estar que, no fim das contas, hoje em dia eu acredito que permanentemente todo mundo passa, porque criamos uma sociedade muito, muito doente em muitos sentidos, e desconectada do sentido da realização pessoal e da realização da nossa vida enquanto sociedade, enquanto rede mesmo, de colaboração uns com os outros. E foi questionando isso desde muito cedo, desde muito pequena, que eu acabei fazendo do meu caminho desde cedo uma trajetória que, em vez de ser uma linha reta, acabou sendo uma curva, cheia de ramificações. Hoje em dia, quando alguém me pergunta o que eu faço, eu vou dizer que eu não sei nem exatamente dizer o que eu faço. Quando tem que preencher ficha lá e cadastro, eu digo que eu sou psicóloga, mas já não me identifico com isso, já não trabalho como psicóloga há muito tempo, apesar de respeitar muito a profissão e usar muita coisa ainda que a ciência me deixou de muito importante no meu caminho. Mas o que aconteceu? Eu fui seguindo esse caminho desde criança. Vou tentar ser breve na minha apresentação, mas fica à vontade. Então tá bom, vou falar assim, de onde realmente a minha história surgiu, porque eu acho que para pensar sobre a nossa vida, temos que começar a entender que a nossa vida não começa no nosso nascimento. Isso não é utopia, não é uma filosofia barata. A gente realmente carrega emoções, sentimentos, comportamentos, mensagens subliminares e até tarefas para serem executadas e a forma de viver dos nossos antepassados. Então, muitas coisas são heranças maravilhosas que nos dão força, nos dão coragem, nos dão energia, mas outras tantas vêm para a gente com o prazo de validade já vencido e não precisam fazer parte da nossa vida, mas muitas vezes acabam engessando o nosso caminho, nos colocando numa estrada que nem sempre tem a ver com aquilo que a gente tem de melhor para dar para as pessoas, para o mundo e para viver na nossa própria vida. Vou retomar isso ao longo da entrevista com a Rebeca em alguns momentos. Por isso acho importante trazer essa compreensão, essa quebra de paradigma de que o indivíduo não é só um indivíduo, a gente tem muitos cordões de energia com as pessoas com que a gente está vinculado, e isso está relacionado de forma biológica com os nossos antepassados, forma biológica, emocional, espiritual também, e muitas vezes com as pessoas que a gente também se relaciona na vida e que nem sempre tem um vínculo biológico, mas com quem a gente acaba trocando uma energia de uma maneira muito forte, a ponto de algumas vezes aquilo ficar impregnado na nossa constituição vibracional. Muitas vezes isso é extremamente positivo quando se transforma num amor verdadeiro, numa relação de parceria, seja de trabalho, de questão afetiva, de ajuda mútua, mas algumas vezes também traz alguns cordões que nos deixam intoxicados e que puxam a gente para baixo. Então, retomando onde isso se aplica na minha caminhada, eu nasci, falando da parte boa da minha família, né? Eu nasci numa família que traz muitas gerações de pessoas que vêm do campo, da terra, trabalho com plantação, com agricultura, com agronomia. Tem algumas outras profissões, mas o principal, em algum momento, sempre acabou passando por isso. Sou gaúcha, minha família veio da Serra Gaúcha. Morei no Rio Grande do Sul até os 12 anos de idade. Fiquei em Floripa de 96 até 2007, mais ou menos, e dali em diante eu me tornei cidadã do mundo, fui morar fora, voltei para o Rio Grande do Sul, fiquei em Floripa um tempo e hoje em dia estou em Porto Alegre há 2 anos, mas ainda passo uma semana por mês em Floripa e também por outros lugares por aí. E pretendo viajar cada vez mais, porque eu adoro pra caramba, e onde me chamam, onde eu posso estar passando informação para as pessoas, eu faço maior questão. Então, nessa trajetória,
Eu aprendi muito na minha infância, na minha adolescência, essa conexão que a gente tem com a natureza de uma forma muito, muito, muito visceral. Tô deixando essa deixa porque depois eu vou retomar isso também em algum momento. Uhum. E aí, acabei me interessando pela psicologia desde muito cedo, fiz psicologia, gostei muito de tudo que eu aprendi, mas senti que faltavam algumas coisas para a forma como eu entendia o mundo e para a forma como eu sentia as coisas na minha vida. Eu tenho canais, eu sou sensitiva, desde muito criança eu tenho noção disso, mas não tinha bem consciência de como lidar, ninguém nunca me falou sobre essas coisas, então eu acabei passando a vida tateando no escuro o que acontecia comigo, que eu via, enxergava, além de ser sensitiva, mediunidade sempre aflorada desde muito criança, vendo pessoas desencarnadas e sentindo coisas que iam acontecer, e com isso tudo muito desgovernado desde pequena. O único caminho que eu encontrei possível para entender um pouco isso, logo que eu comecei a perceber que eu não estava sozinha, não era única, e falo isso porque muitas pessoas que me procuram, certamente as que estão assistindo, também talvez passem por isso em algum momento, senão não estariam buscando exatamente esse tipo de conhecimento. A primeira porta de entrada onde eu comecei a entender um pouco isso foi na doutrina espírita. Frequentei um pouco, estudei, tenho o evangelho na minha cabeceira até hoje, mas não sou espírita e não pratico nenhuma religião. Acho que todas elas têm alguma coisa a acrescentar de bom sempre. Acho super válido as pessoas terem uma religião, um culto ritual na sua vida de conexão com uma divindade, mas me denomino hoje espiritualista. E para dizer que essa foi a porta por onde eu entrei, mas fui encontrando muitas outras coisas pelo caminho com que eu me identifiquei mais no sentido de aplicação à minha experiência prática diária, de todo esse universo que não é visível, não é palpável, mas que as pessoas têm cada vez mais acesso e noção de que existe alguma coisa além daquilo que os olhos podem ver. E fazendo psicologia, eu acabei na metade da faculdade, me interessando por bioenergética. Conheci todo o conhecimento da energia no nosso corpo, na nossa mente e como ela funciona, para então eu chegar na história das constelações familiares, que foi um trabalho que me encantou demais desde o começo, me ajudou muito como pessoa, mais tarde como profissional. E em 2004 tive meu primeiro contato, comecei a estudar, pesquisar, através do curso de bioenergética, e depois fui fazer formação fora do país e voltei com esse trabalho, onde em 2008 eu desenvolvi o trabalho de constelações familiares e organizacionais para mulheres. Sou formada em psicologia organizacional também, e constelação organizacional, e acabei juntando isso com a parte familiar e feminina, porque identifiquei muitas coisas em comum do inconsciente coletivo feminino que todas as mulheres carregam na sua bagagem familiar e que atravancam a nossa livre possibilidade de ser prósperas, de ser realizadas, de ter sexualidade plena e de nos realizar como indivíduos. As mulheres, mesmo no século XXI, o que eu tenho identificado, são muitas queixas que têm infelizmente, relação com coisas que eram trazidas desde as nossas antepassadas e que até hoje nós não conseguimos superar, apesar de toda a liberdade de expressão e criatividade que a gente tem para se manifestar. E aqui estou, vim trazendo muitas coisas ao longo do caminho, áreas diversas de energia, de constelação, de psicologia, de tudo que eu pude encontrar pelo caminho, e espero que eu continue aprendendo e acrescentando coisas até o dia de ir embora desse planeta, porque para mim é sensacional poder trazer coisas para minha vida que eu sinto que funcionam e levar para os meus pacientes também. Estudar, me aprofundar para poder levar isso para o meu público. Então, é isso. Tá, eu conheci as constelações através de você. A minha primeira constelação eu fiz contigo e até hoje eu vejo transformações daquela constelação de 3 anos atrás, né? E olha só, Dani, você trabalha muito com mulheres, né? Eu sei que você também atende homens, mas a maioria, eu lembro que você falou que por questões do destino acabam vindo mais mulheres até você, né? Uhum. E nesses anos de consultório, quais são as maiores queixas que você ouve das mulheres?
Isso que tu tá perguntando linka com o que eu acabei de falar, Você né? começou a falar já, é. O que que acontece? As principais queixas, eu falo isso de uma forma muito tranquila porque eu registro todas os prontuários e acabo sempre vendo, né, o que que o inconsciente coletivo dos meus pacientes está trazendo em sintonia com alguma coisa maior. E o que identifica é o seguinte: geralmente, as queixas maiores hoje em dia das mulheres têm a ver com questões de relacionamento, profissionais e também sobre essa sensibilidade desgovernada que as mulheres têm sentido pra caramba nessas alterações planetárias, energéticas, e onde a intuição e também os ciclos hormonais que a gente tem mensais acabam trazendo um desequilíbrio muito maior, penso eu, do que existia antigamente. Pois existem muito mais canais abertos nas pessoas, uma consciência maior sobre a interconexão dos seres, as coisas que existem além, e um desequilíbrio hormonal muito grande causado pelo estilo de vida que a gente tem e também pelo uso de remédios que utilizam a manipulação de hormônios no nosso corpo. E principalmente essas questões. Os relacionamentos, que é uma questão que eu acho bem importante pincelar, vamos imaginar que talvez desde lá da avó, bisavó, já se tinham questões de relacionamento, só que num outro formato. Elas tinham uma vida geralmente já pré-estabelecida, onde homem e mulher tinham seus papéis determinados, porém elas sofriam de outras coisas que geralmente tinham a ver com a submissão do marido, a falta de independência financeira, a, a não possibilidade de poder se manifestar para votar, para ter uma sexualidade plena ou realizada, né? Isso era terceirizado, elas terceirizavam para as prostitutas e os homens também, isso era autorizado, inclusive. E hoje as mulheres, na faixa dos 20, 30, 40, 50 anos, as de 60 para cima, geralmente tem uma configuração ainda muito parecida com a forma como a coisa veio vindo até então. E para elas é muito natural algumas coisas que não entraram em questionamento. Apesar das mulheres dessa faixa etária, pelo que eu acompanho, geralmente quando se separam ou quando o marido resolve separar ou elas, chutar o balde, ficam um pouco desorientadas sobre como recomeçar uma vida, entrar numa sociedade onde o mundo está tão diferente da época em que elas tiveram, né, o casamento. Só que hoje as mulheres trazem antigamente, mas que também tem a ver com uma falta de resposta muito grande. Então, recasamentos, separações, a dificuldade de ter filhos é muito recorrente, estando casadas ou não. E acontece que não temos um padrão estabelecido sobre o que é certo, o que é errado, ou o que seria um relacionamento ideal, adequado, legal, saudável hoje em dia. A gente está no acerto e erro, caminhando muito no escuro e não tem mais essas respostas. Então, eu vejo no consultório mulheres ou solteiras ou casadas com uma sensação imensa de estarem totalmente perdidas e sem ter o que pensar sobre esse mundo novo que a gente está vivendo. Mas tem resposta, sim. E é possível encontrar as respostas? É possível encontrar as respostas, né, na medida que a gente aceita o caos, entende que é assim que as coisas estão postas, aceita a instabilidade, aceita a incerteza, assim como na vida profissional, e consegue compreender que isso, estando posto na nossa vida, no mundo como um todo, se abre para nós uma outra possibilidade, que é a de acessar a própria criatividade, os próprios sentidos, a intuição e a possibilidade de conseguir sintonizar com aquilo que faz sentido para si mesmo, aceitando que o mundo hoje tem uma liberdade de expressão muito grande e que a gente pode criar o formato de vida que for bom para a nossa realização, para o nosso bem-estar e para a nossa crença, nosso propósito, nossa ética interior. Que está totalmente relacionado com termos muita consciência de autoconhecimento,
autopercepção, para poder conseguir compreender o que o nosso corpo, nosso organismo, nossos pensamentos, nossos valores, princípios estão pedindo de nós para construir uma vida alicerçada nesses valores e não mais em padrões externos que impõem uma vida A, B ou C. Ô, Dani, eu fiquei curiosa, essa questão do inconsciente coletivo, você sempre fala isso. Como é que é esse inconsciente que nos faz agir de uma forma? Como que é isso? E como perceber que a gente está sendo conduzido por um inconsciente coletivo, né? Esse assunto é sensacional. Se vocês forem procurar, dar um Google ali no inconsciente coletivo, vocês não vão encontrar absolutamente nada do que isso é hoje, na realidade. Porque o conceito de inconsciente coletivo nasceu de uma forma constatada e estudada através do Jung, que foi aluno de Freud, estudou o inconsciente coletivo através dos arquétipos do tarot, que é algo que eu trago também no consultório. Uso muito o tarot, o baralho, para conseguir trazer em imagens algumas dessas informações que os pacientes trazem. E o que acontece? O Jung mapeou esse inconsciente coletivo de acordo com os moldes daquela época. Então, vamos imaginar o seguinte: o que seria imaginar uma sociedade lá em 1920 e poucos? Sem internet, sem essa quantidade de transporte, livre transporte que a gente tem de um país para o outro, sem essa quantidade de interconexão entre as pessoas, entre os povos. O que a gente tinha eram cartas, eram informações que demoravam muito para chegar de um lado para o outro, e uma falta de percepção total da maioria das pessoas sobre outras culturas, sobre o mundo como um todo e a forma como nós estamos ligados uns nos outros. Então, o que acontece? Hoje em dia, vamos pensar, eu gosto muito de pensar no conceito de inconsciente coletivo, sobre o que ele é de verdade, falando em virtualidade. Vamos imaginar que todo mundo hoje em dia sabe o que é um WhatsApp, o que é um Google, o que é... Google é sinônimo de internet hoje em dia, né? Falar sobre qualquer assunto, a gente já lembra que o Google tem todas as informações conectadas ao mesmo tempo. Hoje a gente está num momento onde todas as informações estão acessíveis o tempo todo, onde todas as pessoas têm acesso a saber o que acontece exatamente agora, lá do outro lado do mundo. As informações se cruzam o tempo todo. Isso tem um pouco a ver com a aceleração da nossa cabeça, do nosso cérebro, aquela sensação de achar que o dia nunca tem horas o suficiente, está tudo mais acelerado. Algumas teorias sobre essas ondas planetárias dizem que as coisas realmente estão mais aceleradas, mas falando isso no nível mental, a gente vai entender o quê? Que todas as informações estão circulando livremente o tempo todo e acontecendo em tempo real. E isso torna a nossa consciência muito mais aberta, muito mais conectada com todas as informações que existem no universo dos seres humanos e dos outros seres também, que é o que a gente nem sempre tem muita consciência e deveria ter, mas coloca todas as pessoas conectadas o tempo todo. Essa rede que se forma de pensamentos, que são ondas vibracionais, é o que a gente chama de inconsciente coletivo. É o campo mental de todas as pessoas acontecendo ao mesmo tempo, onde todo mundo está interligado. Hoje em dia, a própria informática, a própria tecnologia tem dois termos para falar sobre isso, que se chamam noosfera, e um outro termo que eu não estou recordando agora. Mas eles já falam sobre esse lugar invisível onde as informações estão passando o tempo todo. Como se o nosso cérebro fosse um grande roteador que está conectado em vários outros o tempo inteiro passando informações. Se vocês imaginarem a quantidade de pessoas que hoje em dia consegue, quando o celular toca, sem fazer a menor ideia de quem é, de repente conseguir adivinhar quem está chamando no telefone. A quantidade de pessoas que conseguem, mesmo sem nunca ter feito um treino em sensitividade, pensar em alguém e de repente no mesmo, que não pensa há muitos anos, e de repente passa na rua no mesmo dia e encontra aquela pessoa. Essas coincidências estão muito mais recorrentes, porque as pessoas estão mais habituadas a estarem conectadas com essa interconexão desse inconsciente coletivo o dia inteiro. Isso já não é mais mistério, não é mais motivo de paranormalidade, é algo natural. E aí, como é que a gente faz para descobrir se a gente está andando com o inconsciente coletivo?
Via de regra, a gente está andando com inconsciente coletivo. A questão é uma maneira bem fácil de saber se a gente está trancado nisso. Pensa o seguinte, faz um exercício aí, quem está em casa ouvindo agora. Imagina se a sua vida está sem sentido, se você costuma ficar doente recorrentemente, ter muita dor de cabeça, muita falta de imunidade, se sentir depressivo, recorrentemente não percebendo um sentido maior naquilo que você faz, no seu dia a dia, na sua vida como um todo, ou questionando pra caramba tudo que você está vendo ao seu redor, como humanidade, como valores e como relação entre os seres humanos e as relações de trabalho e de relacionamento que a gente criou uns com os outros. Se esses questionamentos estão acontecendo, provavelmente a pessoa vem andando com o inconsciente coletivo e está exatamente no momento onde acordou, deu uma despertada, resolveu enxergar tudo isso e aí, obviamente, começa a passar muito mal. Porque eu costumo dizer o seguinte para meus pacientes: viver no mundo hoje em dia do jeito que ele está posto para nós, a seco, eu digo, é muito difícil. A seco é sem droga, sem bebida, sem remédio, sem ficar passando mal a cada 5 dias, infeliz no trabalho. Todas essas coisas, elas acabam trazendo a gente para uma compreensão de que realmente para sustentar uma vivência saudável e natural hoje em dia é muito complicado, porque depende da nossa consciência sobre o todo para poder levar uma vida mais saudável. Rebeca? Velho. Tivemos um problema técnico. Teve uma queda no computador dela, mas já está retornando. Só um minutinho. Sem problemas. Continuo falando, então? Pode continuar falando, né? Então tá, tem o pessoal da produção aí junto com a gente. Conrado. Então, hoje em dia, levar uma vida que tenha que seja sem todas essas anestesias, acaba sendo meio enlouquecedor para a maioria. Porque poucas pessoas, em primeiro lugar, conseguem viver realmente limpas, a seco, e as que estão vivendo dessa forma, via de regra, estão muito infelizes com aquilo que estão vendo, com aquilo que estão vivendo, enxergando, e muitas vezes com a sua própria realidade, com a sua própria vida. É nessa hora que nós começamos a, paradoxalmente, acordar, trazer uma compreensão maior sobre a nossa existência, sobre esse plano que a gente vive, sobre essa vida, sobre essa encarnação, sobre o sentido de nós estarmos aqui. E quando começamos a pensar sobre isso, refletir de verdade, com atenção, com cuidado e com veracidade, no sentido de saber que quando nós estamos questionando tudo isso, é aí que começa a nossa cura, é aí que começa a conexão com a nossa consciência de verdade, nós começamos a conseguir começar a fazer uma faxina em tudo que está errado, que não está de acordo com os nossos valores, que não faz sentido para nós, para devagarinho começar a edificar uma vida mais construtiva para nós, que nos leve de fato para uma evolução, para um aproveitamento da vida que nós temos dentro do possível, pois existe muitas coisas que estão aí e que infelizmente sozinhos, ou pelo menos nesse momento, nós não conseguimos quebrar, ainda não vamos conseguir quebrar, ainda não da noite para o dia, mas é possível começar a construir uma vida que aos poucos ganhe um pouco mais de sentido, à medida que tenha mais a ver com a nossa própria cara, com a nossa personalidade, com o nosso jeito de ser, com aquilo que nós sabemos que vibra e que pulsa lá dentro da alma como algo que faz sentido para cada um de nós. E para cada um isso é muito diferente. Tivemos probleminhas técnicos aqui. Estou aguardando a Rebeca voltar.
Ela teve uma queda na chamada no computador. Eu vou sair e voltar de novo. Aguardem só um pouquinho. Gente, vou falando. A Rebeca acabou de me mandar uma mensagem dizendo que tiveram um problema técnico lá no local deles. E ela me mandou a próxima pergunta, então a gente prossegue e eu vou falando com vocês enquanto ela volta. Sobre o despertar, por causa do. Ela me pergunta sobre o que é o despertar, por conta do nome do blog, que tem a ver com a Wild Rose, que é um floral que deu o nome ao blog Luz do Feminino, e que tem a ver com o despertar feminino e com esse novo momento que a gente está falando, com isso tudo acontecendo no planeta, onde as pessoas estão despertando, a gente não combinou as respostas, mas essa pergunta é muito pertinente sobre todo esse movimento, agora sim, aplicado às mulheres, que provavelmente é o grande público que está nos assistindo agora. E o que isso tem a ver? Eu vou voltar um pouquinho naquilo que eu falava sobre a apresentação lá no começo, de que nós começamos a nossa vida muito antes daquilo que os nossos antepassados, daquilo que existe quando a gente vem para o mundo, e que tem a ver com os nossos antepassados, com o que eles carregam e com aquilo que a gente traz na nossa programação, não só genética, mas energética, emocional e do inconsciente coletivo feminino, que tem a ver com o quê? Quando o despertar feminino ocorre. Pena não poder ouvir vocês agora, mas eu sempre que eu estou nas palestras, nos grupos, nos workshops, e eu pergunto sobre por que, do motivo das mulheres estarem buscando desenvolvimento ou estarem num grupo para partilhar alguns conteúdos sobre as suas vidas, geralmente eu ouço respostas sobre a vida não estar fazendo muito sentido, sobre não terem muita referência sobre o que as deixam feliz, sobre como prosseguir realizada. Rebeca voltou. Tá nos ouvindo o tempo todo, Rebeca? Tá sem som aí? Tá me ouvindo? Eu não te ouço, mas tá ouvindo. Tá. Foi. Não te escuto. Foi?
enquanto a Rebeca retoma, eu vou continuando sobre essas questões que aparecem quando a gente faz os grupos. Então, o que acontece com as mulheres? Com essa liberdade de expressão que as mulheres adquiriram principalmente a partir da década de 60, muitas coisas que estavam postas já começaram a ser questionadas. E aí é que existiu esse grande despertar das mulheres, a queima de sutiãs, que muitas já ouviram falar. Esse movimento começou um pouco antes disso, porém tem muito a ver com um movimento no sentido de conseguir ter uma voz feminina que nos diz sobre a vontade de estarmos mais conectadas com nós mesmas, no sentido de ter uma vida individual, de conseguir pensar sobre nós mesmas. Hoje, por sinal, para quem acompanhou, eu postei no Facebook uma chamada,